Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Gestão de Pessoas em Pauta. No vídeo de hoje nós vamos falar de remuneração variável, ou RV, como é chamada no mundo corporativo. Eu escolhi esse tema esta semana porque eu recebi vários questionamentos sobre remuneração variável, em especial um questionamento de uma ex-aluna, a Van. Remuneração variável é mesmo um tema muito carente de discussão, cheio de detalhes e de polêmicas nas organizações. Então, vamos lá falar de remuneração variável. Pessoal, eu nunca me esqueço quando eu comecei a estudar remuneração variável, quando eu me deparei com um artigo de Michael Jensen, um professor de Harvard. Ele era parte de uma corrente super contrária à remuneração variável. E o nome do artigo era Why Pay People to Lie? Em português, por que pagar as pessoas para mentir? Mas isso acontece nas organizações? Yes! Infelizmente sim. Isso vai desde uma ação localizada, quando um gerente libera um embarque de um produto, de produtos incompletos ou produtos com defeitos para cumprir uma meta de faturamento e garantir o seu bônus, mesmo que isso signifique um aumento de custo de devolução ou desgaste na relação com os clientes, ou seja, prejuízo para a empresa. Então vão desde ações como essa até grandes fraudes contábeis para maximizar os lucros e garantir bônus milionários para executivos, como os casos emblemáticos da Enron e da WorldCom, casos muito famosos aí no nosso mundão corporativo. Essas fraudes contábeis tiveram efeitos colaterais muito importantes que marcaram uma época e mudaram um pouco a prática, o cenário corporativo. Entre esses efeitos está o desaparecimento da Arthur Andersen. Não sei se vocês conhecem, né? Já faz algum tempo, acho que os mais veteranos podem se lembrar disso, mas ela era uma das empresas de auditoria independente que analisava os balanços e as demonstrações financeiras e estava envolvida nesse imbróglio aí. Ela era uma das Big Five, fazia parte do grupo das 5 maiores empresas de auditoria independente do mundo. E a partir daí, o grupo passou a ser das Big Four, porque a Arthur Andersen simplesmente desapareceu do cenário. Foi incorporada por uma das Big Four, que eu não me lembro muito bem qual é. Então sobraram aí a PwC, Ernst Young, Deloitte e KPMG. Então, por conta dessas fraudes, dessas mentiras para ganhar bônus e remuneração variável, uma empresa de renome mundial, de fama mundial, simplesmente desapareceu. Um outro efeito colateral dessa época também é que foi criada a Sarbanes-Oxley, ou SOX, como é chamada, a lei que obriga as empresas a adotarem uma série de medidas e controles para uma boa governança corporativa, para impedir ou pelo menos minimizar o risco dessas coisas acontecerem. Mas uma grande parte das empresas, principalmente falando de Brasil, não está sujeita a essa lei. Essa é uma lei americana. Bom, pessoal, no frigir dos ovos, fato é que Michael Jensen tinha razão. Muitas empresas pagam pessoas para mentir. Mas isso significa que a gente deve acabar com a remuneração variável? Não. Sabendo usar essa prática de gestão de pessoas, né, de forma estratégica, bem estruturada, ela pode alavancar os resultados da empresa, pode premiar colaboradores que realmente entregam valor adicional, valor acima da média para as empresas e ajudem as empresas a alcançar os seus objetivos e os resultados planejados. Aqui precisa fazer uma parte, eu quero falar um pouco das questões de princípios e valores organizacionais e sobre a importância de trazer para o time pessoas alinhadas com esses valores. E mais do que isso, né? Tirar esses valores dos quadros pendurados na parede da recepção, das salas de reuniões e trazer para o dia a dia da organização. Esses fatores, os princípios e valores organizacionais, são aspectos fundamentais de uma cultura organizacional. E uma cultura fortemente orientada para a ética, para a honestidade, para a retidão, é muito mais difícil que isso ocorra, né? Essas mentiras para forjar indicadores e garantir bônus e remuneração variável. Outra coisa que eu quero também chamar atenção antes da gente ir adiante é que a gente tem observado o crescimento da valorização do propósito da empresa, né? E que muitas vezes vem antes até da remuneração. Hoje, cada vez mais as pessoas são motivadas pelo propósito da empresa e se elas enxergam o seu propósito nesse contexto, nos propósitos da empresa,
tudo flui de uma maneira muito mais tranquila, muito mais harmoniosa para ambas as partes. Bom, mas a remuneração continua sendo importante de qualquer forma. Então vamos lá voltar à nossa remuneração variável. Uma coisa importante de se considerar é que a remuneração variável ela é mais efetiva se ela for usada como reconhecimento de desempenhos superiores, metas desafiadoras alcançadas, porque os desempenhos médios, normais, ali dentro do esperadinho, são remunerados já pelo salário recebido mensalmente, certo, minha gente? Bom, quando você for criar um plano de remuneração variável, é preciso ter alguns cuidados. Vamos falar aqui da remuneração variável de curto prazo, a participação nos resultados do exercício, não aquela de longo prazo, stock options, nada disso. Nós vamos falar daquela remuneração variável que é devida, que é paga durante o exercício com base no alcance dos resultados do exercício, aquela que não incide em cargos sociais. Também não vamos abordar aqui as questões legais, mas a gente vai olhar para essa prática, né, de remuneração variável do ponto de vista mais estratégico, do ponto de vista de estímulo ao desempenho das pessoas, de estímulo ao alcance de resultados que vai ajudar a empresa a alcançar os seus objetivos estratégicos. Vamos ver então aqui alguns pontos básicos, alguns elementos muito importantes, elementares para um bom plano de remuneração variável funcionar. O primeiro ponto é que o montante a ser distribuído deve ser uma parte dos resultados alcançados pela empresa. Isso significa que a empresa deve ter alcançado resultados positivos, certo? Para ter o que distribuir, né, gente? De outra forma, o plano não se sustenta. Mas em alguns casos específicos e pontuais, ocorre que o pagamento da remuneração variável sem que a empresa tenha alcançado o resultado faça sentido. Isso pode funcionar, por exemplo, quando a empresa está tentando sair do vermelho. Se o resultado dela for negativo e esse negativo for reduzido, isso é um bom sinal, isso pode ser devido ao bom desempenho das pessoas. Essa é uma situação em que se pode pagar, né, é comum pagar remuneração variável sem um resultado positivo. Uma outra situação é quando uma variável incontrolável, alguma coisa que vem lá do mercado, né, impacta os resultados mesmo com o bom desempenho das equipes. Mas vejam que isso é uma situação muito pontual. Ocorre em situações específicas para servir assim como um incentivo para não deixar cair o moral do time, mas isso não se sustenta como regra. Então, o primeiro cuidado é que a empresa tem que ter alcançado o resultado para ter o que distribuir. Um segundo ponto muito importante que deve ser considerado é que a empresa tem que contar com um bom sistema de gestão de desempenho e com recursos consistentes de mensuração, onde as medidas de desempenho das pessoas, o processo de apontamento, sejam confiáveis, de preferência que sejam automatizados, gente. Por quê? Para que não passe nas mãos humanas, né? Para que seja uma coisa mais isenta. Mas, se não for automatizado, precisa sim ser confiável. Um terceiro ponto muito importante é que os critérios sejam claros, né? Critérios de elegibilidade, de cálculo, né? Que sejam cálculos simples, inteligíveis. Aquelas contas complicadíssimas, equações rebuscadas que ninguém entende, só gera desconfiança. Esses dois pontos são pontos muito importantes, né? Um bom sistema de gestão de desempenho e recursos de mensuração confiáveis e critérios e cálculos claros, inteligíveis, são muito importantes para que as pessoas entendam, para que elas percebam por que recebem remuneração variável, para elas se engajarem no alcance de metas, né? Na geração desse valor para as organizações. Porque a remuneração variável deve ser um prêmio por um desempenho superior. E esse desempenho superior precisa ficar bem claro, tanto para quem ganha, para quem conseguiu alcançar e recebe remuneração variável, quanto para quem não ganha. Só dessa forma, com transparência, né, com regras claras, é possível fazer um bom uso dessa prática para estimular aqueles desempenhos que vão fazer a empresa alcançar os seus objetivos estratégicos, porque não há nada pior para colocar um plano a perder do que a incompreensão, né? A falta de compreensão das pessoas, a desconfiança das pessoas em relação ao plano. E um plano de remuneração variável, ele tem que ser bom tanto para as empresas quanto para as pessoas. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, minha gente, é com aqueles acordos sindicais em que as empresas devem pagar, se comprometem a pagar valores pré-definidos
independente das entregas, independente de resultado. Muita gente chama isso por aí de variável fixa, né? Não tem nada de variável, nada de participação nos resultados, porque não está ligado a resultado. Um outro ponto importante é que é necessário enxergar a relação de causa e efeito entre os indicadores, né? Precisa aqui de uma visão sistêmica, sabe por quê? Veja o exemplo aqui. Se você estabelece uma meta de crescimento de mercado, você vai ter que alinhar com a meta da produção e vai ter que alinhar com a meta da logística, porque se a empresa vende mais, tem que produzir mais e entregar mais. E ainda mais, se a equipe não estiver preparada, se não tiver quantidade de colaboradores suficiente para suportar esse aumento de demanda, tem que alinhar com as metas do RH também, porque vai precisar treinar pessoas, vai precisar contratar mais pessoas e por aí afora, né? Tem que ver todas as áreas envolvidas e ir amarrando essas metas, porque uma depende da outra, uma afeta a outra, porque a empresa é um sistema. Por isso, não é nada aconselhável que se estabeleça metas e remuneração variável individualmente para uma pessoa específica, para um profissional específico, a menos que essa remuneração variável seja um salário disfarçado, porque isso também acontece, né, gente? Bom, um outro ponto é que a remuneração variável é um recurso meritocrático. Tem a ver com o merecimento do colaborador por um resultado superior, por um resultado destacado, entregue para a empresa, né? Que traga valor para a empresa. E isso tudo precisa estar alinhado com as funções exercidas pelas pessoas. Elas precisam ser capazes de construir resultados, de interferir nos indicadores de resultados através das atividades que elas desenvolvem. Se uma pessoa não puder interferir nos resultados, esses resultados não devem ser cobrados dela, porque não seria justo, né? Então, se as metas não forem claras, se não estiverem alinhadas com as funções das pessoas, se as pessoas não puderem interferir, melhorar ou piorar esse indicador, se as metas não forem claras, se não forem alcançáveis, se não estiverem alinhadas com os objetivos e resultados do negócio, o plano nasce furado. Sabe o que ajuda muito, minha gente? O bom e velho conceito dos objetivos SMART. Lembram disso? Vamos recapitular aqui também. Metas específicas, claras, objetivas, que não deixem margem para interpretação e para subjetividades. Em vez de uma meta vaga como a equipe deve melhorar a qualidade dos produtos, nós podemos definir que a melhoria da qualidade será evidenciada pelo índice de devolução do produto, por exemplo. Uma meta específica, né? Índice de devolução do produto. Devem ser mensuráveis, as metas precisam ser mensuráveis. Se não houver uma medida, um indicador que mostre claramente se o colaborador atingiu ou não a meta, vai fazer com que a remuneração variável fique nebulosa, confusa e não confiável. Neste nosso exemplo aqui, nós temos a quantidade de devolução de produtos, né? Uma meta de redução de devolução do índice de devolução do produto. Então, nós temos um índice ou um percentual a ser reduzido, que é a medida necessária para tornar a meta mensurável. Outra coisa importante, né, nos objetivos SMART é que as metas sejam alcançáveis. Essa quantidade, esse percentual definido para a redução do índice de devolução de produto precisa ser desafiador, porém factível, senão o colaborador desiste antes mesmo de tentar. Elas precisam também ser realistas e relevantes, precisam estar relacionadas com o resultado da empresa, os resultados que a empresa planeja alcançar, deseja e precisa alcançar. E também com tempo definido para que isso aconteça, para que as metas sejam alcançadas. Uma outra coisa, um outro ponto que a gente tem que prestar atenção é que nem todos os indicadores de desempenho precisam valer remuneração variável. A empresa pode estabelecer indicadores e metas e até critérios diferentes em cada ano, em cada exercício, de acordo com o seu planejamento estratégico. Mais uma vez estabelecidos os critérios do plano de remuneração variável daquele ano, não é aconselhável mudar as regras no meio do caminho, sob pena de manchar a credibilidade do programa, de pôr o plano por água abaixo. Mas aí vocês podem estar se perguntando, Denise, mas no meio do caminho pode haver necessidade de adequar a estratégia, de adequar as metas. Pode sim, tem toda a razão. Por exemplo, uma mudança climática, ela pode impactar drasticamente as vendas de uma empresa e afetar o seu resultado, sem que isso signifique que houve um mau desempenho dos colaboradores, mesmo eles tendo um desempenho superior. Nesse caso, pode-se decidir reduzir, abaixar a expectativa das metas.
E pode acontecer o contrário também. Pode acontecer, por exemplo, de um concorrente fechar as portas e as vendas explodirem, mas nesse caso a empresa pode adequar as metas para cima. Então, deixar isso claro no acordo, nas regras estabelecidas no começo do exercício, né? Deixa lá pré-definido que as metas poderão ser adequadas, readequadas, ou o plano poderá ser revisto numa situação de força maior, numa situação de impacto de uma variável incontrolável, né? Combinado não é caro. E vamos adiante. E foi errando, consertando, estudando, pesquisando que eu aprendi a importância de tudo isso na minha vivência nesses anos todos de vida corporativa. E esses anos todos também me ensinaram que muitas vezes as empresas impõem para o RH a responsabilidade de definir um plano de remuneração variável sem que haja as condições necessárias para isso, principalmente no que se refere a indicadores, a medidas de desempenho. As empresas costumam ser muito carentes de sistemas de mensuração de uma forma geral. É muito comum que as empresas controlem, tenham lá sob a sua gestão os indicadores financeiros principalmente, né? Que é lá no topo da pirâmide dos indicadores. É muito comum também que as empresas controlem, empresas mais estruturadas, né? Que controlem indicadores mais abrangentes, os KPIs, mas dentro de um estágio organizacional corporativo, né? Sem a preocupação, sem o cuidado de desdobrar essas metas, de fazer com que esses indicadores, esses desempenhos chegam nas bases. Mas e daí? Quando a gente encontra essa situação, a gente cruza os braços e chora? Não, minha gente, a gente pega o limão e faz uma limonada. Eu vou contar aqui para vocês o que a gente orienta, o que a gente faz quando a gente se encontra nessa situação. A gente orienta os gestores a identificar qual que é a parte da sua área, da área dele, né, sob a sua responsabilidade, nos resultados organizacionais. Depois disso, a gente levanta com eles os desempenhos da sua equipe que afetam esse resultado, que afetam essa parte que é responsabilidade da área dele, portanto, sua responsabilidade de contribuir com o resultado organizacional. Então, definido o que é esperado de cada liderado, a gente orienta o uso de uma funcionalidade do sistema de gestão de desempenho, que é o feedback contínuo. Os gestores são orientados a registrar pontualmente no sistema qualquer desempenho abaixo do esperado e propor uma ação de melhoria ou um PDI. Para os desempenhos acima do esperado, ele registra um elogio e dessa forma a gente cria um recurso de mensuração. Nós temos daí a leitura das curvas de desempenho de cada colaborador ao final de cada exercício. É uma forma de medir. Além disso, o fato de cada feedback de desempenho deficiente gerar uma orientação de melhoria ou um PDI cria uma base para os programas de desenvolvimento do RH. E também o gestor é estimulado a dar feedback pessoalmente, porque o sistema envia automaticamente o feedback que foi registrado para o liderado, para o avaliado. E detalhe, esse feedback pontualmente dado, né, ele é baseado em fatos, em situações reais e não na memória ou na percepção da liderança. Com isso, eu tenho uma base mais consistente para criar um plano de remuneração variável demandado pela diretoria, né? Eu criei base, eu não tinha base, mas eu consegui criar uma base consistente de mensuração. E aí, conta pra gente o que vocês acharam dessa solução. E mandem perguntas, mandem questionamentos, porque isso dá ideia pra gente fazer mais vídeos. E obrigada, viu, Van? Você inspirou este daqui. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, de dar o seu like, que é muito importante pra gente, e de compartilhar na sua rede, porque conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Se inscrevam no nosso canal e façam parte deste movimento de valorização do RH. #Gestão de Pessoas em Pauta. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Até lá, pessoal, se Deus quiser.